A guerra do Partido Comunista Chinês contra o cristianismo está atingindo novos patamares. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou o China Sem Censura. O comunismo não tem boa relação com a religião. E o Partido Comunista Chinês não é exceção. Recentemente, o Partido Comunista Chinês realizou uma prisão em massa de dezenas de cristãos, incluindo Ezra Jin, visto aqui em 2018 para impedir que entrem no céu. Ele fundou e pastoreia a Igreja Sião. Desde 9 de outubro, Jin e quase 30 outros pastores e colaboradores desapareceram sob custódia policial, muitos perdendo contato com suas famílias. As autoridades fecharam oficialmente a Igreja Sião em 2018, mas ela seguiu funcionando de forma limitada, até online. Na verdade, alguns dos detidos estão enfrentando a claramente inventada acusação criminal de disseminação ilegal de informações religiosas pela internet. Eles podem enfrentar penas de prisão muito longas. Então, por que ser tão rigoroso com as pessoas por pertencerem a uma igreja? Bem, os cristãos creem que Deus é uma autoridade moral superior ao Partido Comunista Chinês. Isso é totalmente proibido pelo Partido Comunista Chinês, que talvez considere a religião redundante. Se as pessoas querem uma entidade poderosa e irada vigiando tudo, é esse o papel do Partido Comunista Chinês. Mas talvez o Partido Comunista Chinês tenha perdido a lição sobre moralidade. Após Mao assumir o controle da China, o Partido Comunista Chinês expulsou missionários estrangeiros e fez cristãos chineses sofrerem fome, tortura, assassinato, suicídio e outras atrocidades. Após Deng Xiaoping assumir em 78, houve certa abertura, mas a perseguição aos cristãos nunca cessou. Um líder chinês subsequente, agora falecido, Jiang Zemin, certa vez disse: "Estamos engajados em uma luta secreta contra a igreja." Xi Jinping não é melhor. Fiz há alguns anos um episódio sobre 10 formas de como a China persegue cristãos, até reescrevendo a Bíblia. Como eu disse, pessoas acreditando em qualquer coisa, além do Partido Comunista Chinês, é uma ameaça. Mas o Partido Comunista Chinês sabe que é difícil mudar crenças. Não basta proibir um modo de pensar. Você precisa criar um caminho para que as pessoas acreditem que têm alguma liberdade e então subvertê-lo. Por isso, na década de 1950, o Partido Comunista Chinês criou a religião protestante oficial sancionada pelo Estado, o Movimento Patriótico das Três Autonomias. Ele supervisiona igrejas em todo o país? Sim, aqueles ali em cima são Xi Jinping e Mao Zedong. O objetivo é dar às pessoas a ilusão de que elas podem ser cristãs. Milhões frequentam igrejas autorizadas pelo Estado em toda a China. Mas o Partido Comunista Chinês usa sua organização patriótica das Três Autonomias para garantir que pastores e doutrinas sejam leais ao partido. O Partido Comunista Chinês não se importa com igrejas cristãs desde que sejam sinizadas e tenham características chinesas. Isso é um código para forçar os cristãos a se conformarem com a ideologia do partido e se tornarem marionetes comunistas. Quando o assunto é sinizar o cristianismo, o Partido Comunista Chinês tem estado ocupado. Eles reescreveram partes da Bíblia, fizeram com que igrejas aprovadas pelo Estado tocassem músicas patrióticas, exigiram que o clero jurasse lealdade ao Partido Comunista Chinês e ao socialismo, colocaram retratos de Xi Jinping nos santuários das igrejas e fizeram com que as bibliotecas das igrejas tivessem livros com discursos de Xi Jinping e regulamentos do Estado. Você achava a Bíblia difícil de ler. Como disse, milhões de chineses pertencem a igrejas controladas pelo Estado. Mas alguns cristãos, por algum motivo, acham que Deus deve estar acima do Partido Comunista Chinês. Eles costumam cultuar em igrejas domésticas ou subterrâneas. Elas não são literalmente subterrâneas na maioria das vezes, mas são muito ilegais. A Igreja Sião é uma delas. Cristãos que frequentam essas igrejas subterrâneas costumam ser presos. Igrejas são demolidas. Se não são espancados, torturados ou presos, os cristãos sofrem assédio frequente, como ter casas saqueadas e fechaduras arrombadas, se ainda não foram expulsos. Sabe, se a China não quisesse tantas pessoas religiosas, talvez devesse parar de agir de uma forma que faz as pessoas sentirem que a oração é a única esperança de um futuro melhor. E ainda assim, isso não é suficiente para o Partido Comunista Chinês.
Mesmo em igrejas autorizadas pelo Estado, o controle está ainda mais rígido. Eles intensificam a vigilância não só com câmeras, igrejas estão sendo obrigadas a instalar scanners faciais e de digitais. Na província de Henan, cristãos devem preencher antecipadamente um formulário online em um novo aplicativo religioso para frequentar a igreja. Essas igrejas são aprovadas pelo Estado. O governo chinês criou um banco de dados de líderes de igrejas, divulgando nomes, fotos e afiliação religiosa ao público para promover transparência e combater fraudes e falsos líderes religiosos. Com certeza não é para rastrear e monitorar as pessoas, né? Cadê a sua fé? A China também está reprimindo a educação cristã. A China já proíbe menores de irem a igrejas e a eventos religiosos, mas está intensificando os esforços para desencorajar o compartilhamento de conteúdos religiosos. Há alguns anos, começou a intensificar suas investidas contra escolas cristãs privadas, porque o único tipo de educação que a China tolera é este. A situação piorou tanto que um pastor chinês afirmou que antes de 2020 existiam várias escolas cristãs. Hoje é bem difícil encontrar alguma. Nos Estados Unidos, há separação entre igreja e Estado. A China também tem isso, só que eles separam com um machado. A China ainda pode dificultar mais o cristianismo no país? A China lançou um novo plano de 5 anos para avançar a sinização do cristianismo, tornando-o mais comunista. Eles buscam mudar o pensamento das pessoas e tornar a teologia um evangelho pró-Partido Comunista Chinês. E eles estão conseguindo isso fazendo com que as igrejas promovam mais celebrações pró-Partido Comunista Chinês, como concursos de redação, sessões de poesia e competições, além de passeios patrióticos. Se sobrar tempo, talvez falem sobre Jesus e como teria sido leal ao Partido Comunista Chinês se os capitalistas não o tivessem matado. As igrejas são incentivadas a fazer seminários e treinamentos para promover o cristianismo sinicizado, que é o tipo comunista. Isso não se limita às igrejas do continente. A China também está inundando Hong Kong com isso. Os evangelistas comunistas da China querem espalhar isso globalmente. Porque não se engane, os comunistas não são ateus. Eles são comunistas. Essa é a religião deles. Há até pastores apoiados pela China falando sobre como eles deveriam dizer às pessoas que a China tem liberdade de religião e crença, enquanto ao mesmo tempo promovem o cristianismo cinizado para pessoas no exterior. Alguém vai dizer para esse pastor que é pecado mentir e promover a idolatria? Pelo que sei, isso não é aprovado na Bíblia que leio. A Bíblia God Bless, dos Estados Unidos da América, a única Bíblia aprovada pelo ex e atual presidente Donald Trump. É assim que você nacionaliza um livro de orações. E adivinha onde a China quer destruir a religião agora? Taiwan. Na verdade, se a China conseguir invadir Taiwan, a religião será uma das primeiras coisas a desaparecer, assim como fizeram ao destruir a religião no Tibete e em Xinjiang. Porque, novamente, você não pode permitir que as pessoas acreditem em algo que esteja acima do Partido Comunista Chinês. Mas por que a China quer tanto tomar Taiwan? E eles estão realmente dispostos a arrastar o resto do mundo para uma guerra? Eu posso responder essas perguntas para você. Na verdade, eu já respondi. No meu episódio mais recente de análise aprofundada. Está no meu site exclusivo, chinonsensored.tv. E por tempo limitado, vou te dar acesso gratuito a ele. Basta clicar abaixo, deixar seu e-mail e desbloquear o vídeo gratuitamente. Por que só está no nosso site? Porque o YouTube iria desmonetizar. Quero mostrar como nosso site é incrível e te dar acesso a mais vídeos do China Sem Censura. E mais importante ainda, quando você se cadastra no site, cada dólar vai para nos ajudar a fazer mais vídeos para você, incluindo vídeos como este que expõem o tipo de violações de direitos humanos que o Partido Comunista Chinês definitivamente não quer que o mundo saiba. Sou o China Sem Censura. Junte-se a mim contra o Partido Comunista Chinês. Clique abaixo para ver o vídeo gratuito no meu site.